Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Milton de Educação Física e vocês sejam muito bem-vindos à nossa aula número 10 com o quinto ano. Hoje nós vamos falar sobre punhobol. O punhobol, ele é um esporte bem parecido com o voleibol, mas ele tem algumas características distintas. Ele é bem mais conhecido fora do Brasil, mas era também bastante jogado aqui no Sul. Ele possui uma bola um tanto maior, mais pesada e mais dura do que a de voleibol. Nós temos uma equipe de punhobol aqui em São Bento do Sul, vocês sabiam disso? Vamos assistir a um pedaço de um jogo em 2018. Vocês vão poder assistir simplesmente clicando aqui nesse link, nessa imagem. Vocês vão ser redirecionados a um canal onde vocês vão poder ter uma ideia de como é a dinâmica desse jogo. Vocês vão ver como ela é bem parecida com o voleibol, só que com alguns toques diferentes, né? E nós vamos estudar um pouquinho disso hoje aqui. Depois dessa aula, nós vamos fazer uma dinâmica, vocês vão treinar alguns exercícios de punhobol, vamos treinar alguns fundamentos. Bem, nós vamos precisar de uma bola de voleibol, vocês podem ter uma bola em casa, uma bola leve, parecida, desde que seja de borracha, uma bola de plástico, e vocês vão precisar de uma parede e um local aberto para fazer os exercícios. Bem, vamos primeiro conversar um pouquinho sobre o punhobol. O punhobol, Faustball em alemão ou Fußball em inglês, é um esporte coletivo semelhante ao voleibol, por ser seu precursor, com a diferença de ser jogado em um campo de grama que mede 50 por 20 metros, ou seja, é um campo um pouquinho maior do que o do voleibol. Esse esporte é jogado com 5 jogadores de cada lado. Os seus fundamentos são parecidos com os do voleibol, mas também com as suas particularidades. A divisão do campo. A divisão do campo, o campo é dividido por 2 postes, onde é esticado um cabo ou uma fita que varia de 3 a 7 centímetros de largura, a uma altura de 2 metros de altura. Um pouco maior do que um homem, tá? Ou 1,90. Ou o 1,90 é o adulto feminino, tá? A altura da fita feminina da quadra de punhobol. Tá? Então 2 metros para os jogos masculinos e 1,90 m é colocado a altura para os jogos femininos. Todas as jogadas são efetuadas com o punho fechado e as defesas são feitas com o antebraço. O país que mais pratica o esporte é a Alemanha. As conquistas. O punhobol ainda é pouco conhecido no Brasil. Apesar do esporte estar entre um dos vencedores do país, são dezenas de conquistas internacionais, incluindo todas as categorias e gêneros. Aqui nós vemos uma imagem representando mais ou menos um ângulo de uma jogada de punhobol. Tá? Aqui, aparentemente, um ataque. Sobre o sistema de sets. Há um sistema de pontos onde ganha o time que vencer 2 ou 3 sets, respectivamente, se a partida for de 2 ou 3, for de 5 ou 3 sets. E cada set vai até 20 pontos. Ou ainda no sistema de tempo, onde vence a equipe que estiver com o maior número de pontos no término do tempo do jogo. Bem, vamos pensar um pouquinho sobre isso. O que significa isso, tá? Então, pessoal, da mesma forma que a gente joga no vôlei, um sistema de sets, no vôlei são 5 sets que a gente precisa... Quer dizer, um jogo de vôlei vai até 5 sets. Quem vencer 3 sets primeiro, vence um jogo de vôlei. No caso, no punhobol, então, ele é um pouquinho variado, dependendo da competição e dependendo do local da federação, ele pode variar também a quantidade de sets para a gente vencer um jogo.
Então, outra particularidade também é que alguns jogos de punhobol, eles não são feitos por um sistema de... Ele é um sistema de tempo também. Então, quem fizer mais pontos em determinado tempo também vence o jogo. Tá? Também existem partidas disputadas em até sets. Então, você precisa vencer 4. Só que esses sets são considerados até 11 pontos, com diferença mínima de 2 pontos entre eles. Né? Ou você chega a 15 e não mais até 20 pontos para realizar um set. O que é essa diferença de 2 pontos? Significa que, se para vencer um set a gente precisa fazer 15 pontos, com 2 pontos de diferença, significa que a partir do momento que, se por exemplo um jogo estiver empatado 14 de um lado e 14 do outro, esse set vai até 16 pontos. Vamos falar um pouquinho sobre algumas regras. Tá? A cada equipe pertencem 5 jogadores e 3 reservas, os quais passam a constituir parte da equipe no momento. Devem jogar pelo menos 4 jogadores, podendo o número de 5 ser completado durante o desenrolar da partida. Os 8 jogadores podem ser trocados livremente. Qualquer jogador pode sacar, não há obrigatoriedade de ordem. Tocar na rede, fita ou corda, bem como nos postes, e jogar a bola para fora das linhas, a quadra equivale a um erro. É permitido a bola quique uma vez no chão, e a bola só pode passar batida uma vez com o punho ou braço. A seguir, vamos conhecer alguns fundamentos do punhobol. O saque. Após perder um ponto, a equipe tem no saque uma boa oportunidade de recuperá-lo. Assim como no tênis, também no punhobol, o saque é uma arma muito poderosa. Um bom sacador pode desequilibrar um jogo. O outro fundamento do punhobol é a defesa. Assim como o goleiro do futebol, a defesa do punhobol necessita, antes de tudo, muito arrojo, muita garra, muita velocidade, muita agilidade. Né? E não basta que detenha a bola. Ao lançar-se sobre o solo, o jogador precisa ter a preocupação de apoiar o ataque para que se mantenha a pressão sobre o adversário. O levantamento é o levantador que converte a jogada de defensiva em ofensiva. Da sua habilidade, do seu ritmo, da sua garra vai depender em muito o desempenho de toda a equipe. Então aqui nós podemos ver nos slides preparados, nós não temos só um desenho, uma ilustração do movimento, do fundamento sendo realizado, como pesquisamos também algumas fotos dos movimentos sendo realizados durante algum jogo de verdade. Né? Então vemos aqui uma pessoa se lançando no chão para fazer uma defesa, tá? Com o antebraço. E nós vemos aqui o fundamento do saque. O saque, como no vôlei, ele é o fundamento inicial do jogo. Ele começa o momento da jogada, ele começa no saque e só vai terminar quando algum time consegue concluir um ataque com sucesso ou o outro time comete algum erro. O batedor do punhobol é o jogador especializado em atacar. Além de buscar obter o ponto, precisa manter o adversário sob permanente pressão, sem permitir que se arme e contra-ataque. Quem joga vôlei sabe que quanto mais forte um ataque, mais difícil uma pessoa vai poder defender e mais dificuldade o levantador vai ter para continuar dando sequência no ataque. Bem, pessoal, nós temos como atividade para essa aula, né, nós vamos treinar alguns fundamentos que nós aprendemos hoje do punhobol. Vocês podendo clicar nesse vídeo aqui, vocês vão ver alguns exercícios de rebote que nós vamos poder treinar não só
podemos treinar os movimentos do vôlei, como podemos também treinar um pouquinho dos movimentos do punhobol. Esse é o canal do personal trainer Kuklik, né? Clicando na imagem vocês vão poder acessar e aprender para conhecer um pouquinho mais da história do punhobol. E aí, o que vocês acharam? Acharam interessante o jogo do punhobol? Vocês já sabiam que tinha uma equipe bem conhecida e bem famosa aqui em São Bento do Sul? Caso tenha interesse, pergunte na Fundação Municipal de Desportos. Eu vou pedir para vocês responderem todas as questões propostas nas atividades relativas à nossa aula de hoje e eu espero que vocês tenham uma ótima semana de estudos.